Oi, pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje, 18 de setembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade no interdisciplinar, tá? A gente ia conversar um pouco sobre o modo de vida indígena e a aula, ela se estendia para a aula de artes, né? Aí eu fiz um link, né, do conteúdo de História e Geografia aí da parte sobre o modo de vida indígena e tinha uma atividade de arte no livro de vocês que ensinava a construir um chocalho. Então eu já aproveitei aí e já encaixei a atividade de artes junto na continuação da aula do interdisciplinar. Mas vamos começar primeiro pelo interdisciplinar, modo de vida indígena, páginas 72 a 75 do nosso livro. Vamos lá, então. Aqui. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes das terras que hoje pertencem ao Brasil. Atualmente, existem mais de 200 povos indígenas em nosso país, vivendo em florestas próximos a rios e mares. Os povos indígenas têm músicas, danças, línguas e costumes próprios. No entanto, algumas características são comuns a todos eles, como o fato de retirarem da natureza apenas o que precisam para sobreviver. Então, a gente tem aí, né, uma imagem do lado mostrando uma moradia indígena, né? 2015, né? Lá em Manaus. Olha que só que diferente. Toda construída aí artesanalmente à mão, né? Observe no mapa onde vivem alguns povos indígenas no Brasil e depois responda as questões. Então vamos lá. A gente tem esse mapa aqui, né? A gente vê vários nomes indígenas: Caiapó, Munduruku, Guajajara, Guarani, Sateré, Maué, Ticuna, Pataxó, tá? Então, aqui a distribuição, né, dos principais povos indígenas do Brasil. Qual estado brasileiro tem o maior número de povos indígenas? Então, se a gente for observar, o estado que mais tem povos indígenas, tá? Que a gente vê mais nomezinhos lá juntos no mesmo estado e que também é um estado grande, né? É aqui no Amazonas, tá? Ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, ele tem bastante, a gente vê bastante acúmulo aqui de povos indígenas, tá? Então, você pode responder aqui do lado, Amazonas. E aqui fala, em seu estado vivem povos indígenas quais? O nosso estado é o estado de São Paulo, tá vendo ele aqui, ó? Aqui, São Paulo. Então, a resposta é sim. Sim. Quais são, né? Guarani, Terena e Caiagangue. Caiagangue, assim? Caiagangue. Não, é Caingangue, Caingangue, diferente. O Guarani a gente conhece já ouviu falar, mas o Terene e Caingangue eu não tinha ouvido falar ainda. Mas são esses povos aí que são comuns no estado de São Paulo, tá? Segundo esse mapinha que tá aí, tá bom? Cada povo indígena possui hábitos alimentares próprios, mas o cultivo da mandioca e do milho é a base da alimentação da maioria deles. Eles também consomem raízes, caules, folhas e frutos de plantas, além de peixes e carnes de caças. Então, fala um pouco da alimentação aí. A gente vê uma índia ralando aí a mandioca, né? Provavelmente para fazer alguma farinha. Aí tá escrito, ó, um caldo obtido da mandioca brava, fazendo tucupi, tá? Então, costume indígena, né? A mandioca é utilizada na produção de muitos alimentos que consumimos no dia a dia. Assinale quais desses alimentos feitos a partir da mandioca você conhece. Então, a resposta é pessoal, você vai colocar o que você conhece.
Eu, por exemplo, beiju eu nunca comi, mas a tapioca eu conheço. Bolo de mandioca também, a gente chama de bolo de aipim, né? Eu já comi. Eu tô pondo xizinho de acordo com o que eu conheço. Biscoito de polvilho, já comi. Pão de queijo, já comi. Farinha de mandioca, adoro. Então, o único que eu não comi daí foi o beiju, tá? O restante eu já experimentei. Mas você vai pôr xizinho só no que você conhece, que você já comeu, tá bom? Você conhece outro alimento ou prato feito a partir da mandioca? Converse com os colegas e o professor sobre isso. Olha, eu já comi sopa de mandioca, um caldo de mandioca, né? Mandioca frita. Que mais? Bolinho feito de mandioca, né? A massinha da mandioca. Mas eu não conheço muitas receitas, não. Vocês podem até ver com a mãe de vocês. Talvez ela saiba, ou o pai também, saiba aí mais receitas diferentes para vocês falarem aí, colocarem aí, tá bom? Outro costume dos povos indígenas é pintar o corpo com tintas feitas de algumas plantas, como as sementes de urucum e os frutos de jenipapo. Essas pinturas caracterizam cada povo indígena e também são usados para proteger a pele dos raios solares e afastar os insetos, tá? Então, olha aí, a pintura não é só enfeite, tá? Serve aí para afastar os insetos, proteger dos raios, tá? Reúne-se com o colega e pesquise em alguns costumes dos povos indígenas. Depois conte aos colegas e ao professor sobre o costume que vocês acharam mais interessantes. A que povo indígena eles pertencem e onde esse povo vive. Então, essa pesquisa é resposta pessoal, tá? Pode ser feita pela internet, tá? Você pode entrar lá no Google e fazer e escrever um parágrafozinho, só falando, citando, ó, eu vi que os indígenas costumam usar redes e lanças para pesca, que os indígenas costumam fazer brincadeiras de corrida, sei lá, competições, e é o povo tal que tem esse costume, você vai achar, tá? Alguns costumes diferentes. Você vai achar bastante coisa, provavelmente, do povo Pataxó, tá bom? Pode escrever esse parágrafozinho da pesquisa no caderno, tá? Os povos indígenas utilizam diversos materiais retirados da natureza para produzir objetos usados no dia a dia. Eles fazem potes de barro, redes de fibras de algodão, cestos de palhas, cocares, brincos e colares de sementes e de penas, também além de instrumentos musicais de bambu e sementes, por exemplo. Então, instrumentos indígenas, tá? E também enfeites, né? Grife no texto acima os materiais retirados da natureza com os quais os povos indígenas produzem objetos do dia a dia. Então, esses objetos aí, tá? São materiais, né? O barro, as fibras de algodão, a palha, sementes, penas, bambu, tá? Sementes são os materiais que eles usam retirados da natureza. Os povos indígenas aprenderam a produzir sons a partir de alguns instrumentos musicais, como as flautas e os chocalhos. As flautas são instrumentos de sopro e os chocalhos são instrumentos de percussão. Vou tomar uma água aqui que tá muito calor hoje. Alguns povos indígenas acreditam que a música é um meio de se comunicar com os deuses e com os antepassados. Eles também utilizam a música e a dança para agradecer à natureza por fornecer condições necessárias para a sua sobrevivência, tá? Então, o motivo pelo qual eles utilizam a música aí, ó. Qual a importância da música para os povos indígenas? Ela é um meio de se comunicar, né, com os deuses, então tem a ver com a religiosidade deles, os antepassados, e também é utilizada para agradecer à natureza por fornecer condições para a sobrevivência deles como povo, tá? Então eles têm aí uma relação bem íntima com a natureza. Leia o texto sobre a utilização do chocalho pelos indígenas, depois responda. Era até a página 75, tá certinho. Pode ser feito de cabaça recheada de sementes, paus, ossos, pedrinhas. Pode ser amarrado ou preso ao corpo. Os movimentos do corpo fazem-o soar. Quando está separado do corpo, o tocador o faz soar com as mãos. Nesse caso, ele possui um cabo.
Então, que materiais os indígenas usam para fazer o chocalho? Eles usam sementes, paus, ossos e pedrinhas dentro de cabaças, tá? Quais são as duas maneiras de usar o chocalho? Ou pode ser amarrado no corpo, né? Quando a pessoa se movimenta, o chocalho faz barulho. Ou pode ser tocado com as mãos, aí ele tem um cabinho. Os diferentes povos indígenas conseguem produzir sons com flautas e chocalhos. Mas o que é o som? O som é uma onda, tá? Então, o som é uma onda que se espalha pelo ar e é produzida pela vibração de um material. Por exemplo, quando batemos em um tambor, a sua vibração produz ondas sonoras. Percebemos os diferentes sons do ambiente por meio das orelhas, que são os órgãos da audição. Isso acontece porque as ondas sonoras fazem vibrar uma membrana que existe dentro da orelha. Por meio da audição, percebemos o som, identificamos de onde ele vem e distinguimos o som grave do som agudo e o som fraco do som intenso. Então, como os sons são produzidos? Eles são produzidos pela vibração de um material. Como a gente percebe o som, né? As ondas sonoras fazem vibrar a uma membrana que existe dentro da nossa orelhinha, tá? E assim o nosso corpo percebe o som. Agora aqui, pessoal, já fazia parte da atividade de artes, tá? Era só ler o passo a passo e tentar construir aí o seu chocalho, tá? O chocalho é um instrumento musical muito utilizado pelos povos indígenas. Alguns povos, como o Munduruku, Carajá e o Terena, utilizam o chocalho em festas. Então, aqui era para a gente aprender a construir o chocalho. Podia ser com lata de alumínio ou com uma garrafa de plástico, tá? Seria bom vocês preencherem, né, esses materiais aí com sementes, tá? Podia ser feijão, podia ser arroz, podia ser milho, tá? E enfeitar o seu chocalho por fora com fita adesiva. Ah, tenho tinta em casa, pode usar também tinta. Se tem guache, pode usar. Faz um chocalho bem bonito. Usa fita adesiva lá para tampar, para deixar bem lacrada a tampinha da sua garrafa do chocalho, tá? E depois manda uma foto para mim do chocalho que vocês fizeram bem bonito dessa aula de artes, tá bom? Eu fico esperando então. Bom, essas foram as atividades de hoje do nosso currículo regular. O currículo adaptado era igualzinho, tá? Eram as mesmas atividades, era sobre o modo de vida indígena e a construção do chocalho, tá? Então, qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!